Então, essa aqui, né, o texto ainda é o mesmo, né, que eu fiz uma apresentação pequena no semestre passado, no semestre, na primeira etapa, e agora é hora de detalhar um pouco mais o que significa alguns pontos aqui. Para ajudar vocês em relação à prova, cada uma desses tópicos aqui, cada um desses autores tem uma videoaula separada, gravado para eles, que aí lá eu já abordo um pouco mais em detalhes sobre cada uma das propostas deles, né? Os vídeos estão carregando, hoje eu já vou fazer a postagem deles já, tá? Essa proposta do Kruger, do Roth e do Greco e Benda, elas têm uma caracterização parecida, né? A caracterização delas se assemelha bastante, né? Depois, na metodologia e na fundamentação, vai ser perdão, aqui na caracterização elas vão se tornar um pouco diferentes, também na metodologia também, só que na fundamentação depois elas vão se tornar bastante semelhantes de novo, né? Então, o Kruger e o Roth, eles não são autores brasileiros, são dois alemães, e a principal obra deles foi um livro chamado Escola da Bola, né? Eu até tenho ele em casa. E esses autores, eles se questionavam muito, ou havia um questionamento internacional sobre como que o Brasil produzia, isso aconteceu principalmente durante a década de 90, como que o Brasil produzia tantos jogadores de futebol, né? E eu falei assim, qual o método de ensino que o Brasil utiliza para ter essa quantidade de jogadores formados, né? Porque a década de 90 foi uma das décadas em que mais jogadores brasileiros foram para o exterior. E quando eles chegam aqui no contexto brasileiro para poder fazer uma pesquisa, eles se deparam com uma característica muito desorganizada, vamos dizer assim. Não havia nenhum processo formal de trabalho para se formar os jogadores, né? Na verdade, o que havia era uma bola em cada esquina, uma bola em cada espaço vazio, enfim, né? O que eles chamaram então de escola da bola, né? E passaram a defender. As crianças, né, principalmente os meninos, eles jogam bola absolutamente em todos os espaços possíveis de chutarem uma bola. Então, eles jogam bola na garagem de casa, eles jogam bola dentro de casa, eles jogam bola na rua, eles jogam bola nos pátios, eles jogam bola nas praças, e eles jogam bola nos becos. E aí, essa liberdade de jogar que envolve esses meninos faz com que eles fazia, né, pelo menos, com que eles desenvolvessem características muito particulares, entre elas a irreverência, a criatividade, a chamada malandragem, né, porque eles tinham um processo de formação que não era rígido, não era controlado, ele era livre, né, então, ao ter um processo de formação absolutamente livre, esses meninos desenvolviam características que não são possíveis de serem desenvolvidas num processo controlado, né? Características absolutamente imprevisíveis, né? Enquanto que o processo de formação rígido não consegue conferir essa imprevisibilidade, né? As características do jogador. Então, eles caracterizam defendem essa abordagem baseada num processo de formação livre, mas com intervenção pedagógica, né? Então, assim, vamos pegar essas características dessa liberdade de jogar e vamos trazer para um processo de formação formal, né? Porque se lá, livre, sem qualquer tipo de orientação e intervenção, eles já se desenvolvem bem, então imagina quando a gente começar a intervir aqui pontualmente para que eles se desenvolvam mais. Então, na caracterização da abordagem do Kroger e do Roth, ela se constitui, né, a ideia de que o processo de formação ele deve se constituir de uma ação pedagógica. Então, eu vou lembrar de novo isso aqui que é importante. A gente está falando de pedagogia do esporte, né? Eu não estou falando de didática da educação física lá na escola. Eu estou falando de uma intervenção do professor de educação física que está diretamente relacionada à formação no e pelo esporte. E os autores estão aqui defendendo a importância de uma formação pedagógica, né, para garantir ali a qualidade da formação dos sujeitos que estão envolvidos e a qualidade da intervenção do professor.
E essa ação pedagógica, ela deve estar orientada para o desenvolvimento da cultura do jogar, né? O que os autores chamaram de cultura do jogar, né? Nós temos essa ideia, né, de que nós gostamos muito do jogo, né? Então, as crianças, principalmente, elas querem jogar, né? Elas querem se enfrentarem, elas querem medir forças, né? E os autores defendem a exploração disso de uma maneira positiva, né? E aí eles chamam isso, então, de uma escola da bola natural, né? Essa escola da bola, onde o sujeito possa desenvolver essa cultura do jogar e possa desenvolver as características a partir do jogo, né? Então, o jogo aparece como elemento central da intervenção, livre e variada, né? Então, ela é livre no sentido de que ela não tem nenhum tipo de rigidez para conduzir esse processo, né? Ela está montada, está estruturada para os sujeitos que jogam, e variada porque o professor organiza esse espaço de forma a produzir diferentes estímulos nesses sujeitos e conseguir enriquecer o processo de aprendizagem. Ela deve ser orientada, né? Claro, buscando-se alguns objetivos de formação, mas não no sentido de controlar todas as variáveis do processo, como ocorre no treinamento, né? E deve ser universal a todos os esportes. Então, de novo, aqui a incoerência da gente estabelecer um processo de formação baseado em apenas uma modalidade esportiva. Então, toda vez que vocês verem uma escolinha, verem um programa de formação que se destine a ser um programa de formação esportivo baseado em apenas um esporte, né, ou uma escolinha de uma modalidade esportiva, né, se a gente confrontar isso com a pedagogia do esporte, não é muito coerente. Então, o mais coerente seria ter um processo de formação universal, né, voltado a todos os esportes. A ideia de universal, então, está voltada a isso, né, a todos os esportes. Já o Greco e o Benda, né, então é o Pablo Juan Greco e o Rodolfo Novelino Benda, eles têm diferentes obras, né, uma obra que tem o Greco e Benda 98 e o volume 2 da obra, né, que é a Iniciação Esportiva Universal, que é só do Greco, está em de 1998. Então, assim, eles desenvolveram uma obra dividida em 2 volumes, né, chamada Iniciação Esportiva Universal, né? Eles pressupõem, né, que a formação esportiva ela deve se dar a partir de fases, né, que são subsequentes. Eu vou parar de compartilhar aqui e vou pegar para vocês verem uma imagem que eu separei aqui, né, para vocês visualizarem melhor essa ideia das fases, né, de desenvolvimento. E aí eu separei, só tem que ver onde é que ela está agora. Aqui. Aqui, agora a imagem está aqui pronta para ser compartilhada. Estão conseguindo visualizar daí? Eu vou detalhando para vocês aqui. Nessa perspectiva da iniciação esportiva universal, estão conseguindo visualizar aí, pessoal? Dá um retorno aí para mim. Tá show. Aqui tá dando para ver. A iniciação esportiva universal, então, compreenderia diferentes fases, né? Vocês conseguem visualizar o meu mouse aí, não conseguem? O cursor? Sim, tô vendo. Então, no primeiro quadradinho aqui da esquerda, pessoal, isso aqui é um quadro que está lá no livro, tá? Nós teríamos a fase pré-escolar. Ela não compreenderia a iniciação esportiva propriamente dita, né? Ela envolveria esse IA que é da idade, né? Ela iria dos 3 aos 6 anos de idade. Agora, a fase pré-escolar, se a gente considerar a escola mesmo, vai dos 3 aos 5, né? Porque depois da obra deles mudou um pouquinho. Ou dos 3 anos aos 5 anos, 11 meses e 29 dias, né? E ela teria uma duração de 4 a 5 anos, né? Por que tem essa variação de 4 a 5 anos? Porque o desenvolvimento, né, vocês estudaram lá na aprendizagem motora a ideia das fases do desenvolvimento motor e dos estágios, né, de cada habilidade motora. Então, nesses estágios, a gente teria
estágio inicial, estágio elementar, estágio maduro. Às vezes, crianças de idades diferentes estão no mesmo estágio de desenvolvimento para uma determinada habilidade. E crianças da mesma idade estão em estágios completamente diferentes para a mesma habilidade. Então, por isso que ela tem essa variação. Eles defendem que um trabalho a partir de determinadas habilidades, né, o que busque um dia a inserção no esporte, a iniciação, deveria ter uma frequência de 2 a 3 vezes na semana. Né? Então, esse é o detalhamento. Idade dos 3 aos 6 anos, duração de 4 a 5 anos e frequência de 2 a 3 vezes na semana. Né? Aí chega no principal ponto aqui, que é a fase universal, que é o principal ponto de discussão para nós, né? Que normalmente são as crianças que chegam para qualquer tipo de projeto esportivo, e lá na escola também a gente se depara muito com essa faixa etária. A fase universal envolveria a idade dos 6 até os 12 anos de idade, então pegaria do primeiro ano do ensino fundamental até o 7º ano, né? Lembrando que eles chegam no 6º ano com cerca de 11 anos e com 12 anos eles estão no 7º ano. Já teria uma duração de 6 anos e uma frequência de 2 a 3 vezes na semana. Né? O tipo de trabalho deveria ter 2 a 3 vezes na semana. Então, se um dia vocês propuserem ou alguma coisa que envolve 4 vezes na semana, então, segundo essa referência teórica, não seria o ideal, né? O terceiro quadro aqui, perdão, essa fase universal, ela compreenderia, então, o momento que o aluno ou o atleta, ele experimentaria diversos esportes, né? Então, seria a hora dele ter suas experiências, né? De você poder proporcionar a ele experiências de aprendizagem muito variadas a respeito dos diversos esportes disponíveis, né? Já depois da fase universal, viria a fase de orientação, né? A fase de orientação compreenderia a idade dos 12 aos 14 anos. Aí, diferente da fase universal, aqui já é o momento de começar a orientar esse sujeito em direção àquelas modalidades esportivas onde ele possui a maior aptidão, né? Se o objetivo for o desenvolvimento para a competição, por exemplo. Né? Então, envolveria a idade dos 12 aos 14 anos de idade, ela duraria de 2 a 4 anos e também envolveria uma frequência de trabalho de 2 a 3 vezes na semana. Né? Então, é essa fase de orientação. Depois viria a fase de direção. A fase de direção, ela guarda uma importância singular, né? E eu já vou explicar por quê. Então, na fase de direção, envolveria a idade dos 14 aos 16 anos, né, com duração de 2 a 4 anos e frequência de 3 a 4 vezes na semana. Então, aqui já mudou um pouquinho, aqui o ritmo de trabalho pode aumentar a sua frequência semanal. Vocês vão perceber que há uma linha aqui subindo, né, para um outro momento, e há uma outra linha aqui apontando numa direção um pouco diferente. Essa fase de direção seria o momento de dizer para esse sujeito que, se ele tiver interesse em se desenvolver numa modalidade, né, se ele tem algum interesse numa formação profissional, essa seria a hora que ele deveria fazer a opção, né? Somente, então, nos 16 anos de idade. Vejam bem, então, até aqui ele ainda não foi direcionado para essa formação profissional. Ao contrário disso aqui, nós temos testemunhado que crianças de 10 anos de idade já assinam um contrato profissional com os clubes, já tem patrocinador. Então, isso é muito diferente do que propõe o Greco e Benda. Pode falar, Luiz. O filho do Fagner, do Corinthians, eu acho que ele deve ter uns 11, 12 anos. Assinou o contrato já com o Corinthians. Então, tem essa questão, principalmente os filhos de jogadores, e tem também, Luiz, alguns outros que nem são filhos de jogadores, mas que também, às vezes, se envolvem até mesmo em polêmicas, né? Que é o caso daquele William Estevão, né? Que está no Cruzeiro e o menino já é patrocinado pela Nike, por exemplo.
né? Então, ele já tem um contrato ali. Então, o pai desse menino já depende financeiramente dele, para você ter ideia. Então, o pai abandona qualquer tipo de atividade profissional que ele tiver para cuidar da carreira do filho. Porque, às vezes, o pai lá vai ter uma renda mensal de 1.000, 2.000, sei lá, se começar a ganhar um pouquinho acima da média, 3.000 reais, e dependendo, ele já vê o filho aí recebendo 10.000 reais por mês. Então, esse pai tem que fazer uma escolha, né, e ficar se dividindo e às vezes permitir que o filho fique na mão de um outro empresário ou ele próprio cuidar da carreira do filho. Então há também uma pressão para esse menino para ele já começar a sustentar a família dele financeiramente, né? Então a vida começa a mudar a partir dessas possibilidades. Mas a ideia não é dizer que isso está errado ou não, né? Se a gente considerar essa referência teórica, né, do Greco e do Benda, a gente vai dizer que talvez não seja coerente, né, de acordo com essa referência teórica. E existem algumas outras também que vão criticar essa ideia de se envolver com uma profissionalização do esporte tão cedo. E eu acho que talvez isso explique um pouco por que tantos jogadores não dão certo. Então, o sujeito chega num sub-20, por exemplo, mas não consegue avançar para o profissional, justamente porque alguma coisa foi mal feita durante o processo. O que explica um sujeito de 20 anos de idade está num cruzeiro, por exemplo, e que não consegue se profissionalizar e chega no ponto do que a gente chama de não dar certo, né, no futebol, né? Então, alguma coisa no processo foi mal feita. Talvez isso explique grande parte desses problemas, né? Então, olha, nessa fase de direção aqui é o momento de escolher, então, entre a profissionalização ou entre o caminho da profissionalização, né? Na fase seguinte aqui, que é a fase de especialização, ele não é profissional ainda, mas ele escolheu um caminho de profissionalização. Já à direita aqui, se esse sujeito não tomou o caminho da profissionalização, essa formação anterior dele, nessas 4 fases iniciais, ela tem que ter sido boa o bastante para ele conseguir fazer uma transição e ir para a fase de recreação e saúde, né? Então, nessa fase de recreação e saúde, é aquele momento, o sujeito não tinha condições de se profissionalizar ou não tinha interesse de se profissionalizar, e ele optou por dedicar ali sua vida esportiva à recreação e saúde. Não há problema nenhum com isso, né? Isso se iniciaria mais ou menos ali na idade de 16 anos, né? Alguém de 16 anos de idade que tenha talento já deveria ter sido direcionado para a profissionalização. Existem exceções, claro, o Bruno Henrique do Flamengo mesmo é um, o sujeito foi descoberto em campeonato de favela, campeonato de periferia, mas são muito raros esses casos. Ela teria uma duração, né, infinita e a frequência ali seria de 2 a 3 vezes na semana, embora eu já tenha tido amigos, né, que jogavam pelada todo dia, por exemplo. O sujeito tinha pelada todos os dias da semana, não é de segunda a sexta, é de segunda a segunda, né? E era casado, tinha filho, não sei como é que a mulher dele aguentava, né? Mas ele jogava bola 7 vezes por semana, e se deixasse, ele jogava bola mais de uma vez no mesmo dia. Ele era um cara muito engraçado nesse ponto. E, né, a partir da fase de recreação e saúde, esse sujeito vai ter ali, então, a ocupação do seu tempo livre para isso. Aí, no que está aqui à direita desse quadro, eu vou parar e vamos subir agora em relação à fase de profissionalização, pessoal. Eu tenho aqui nessa fase de especialização, então, onde o sujeito vai se especializar em um determinado esporte, né, e vai buscar a profissionalização. Essa fase envolveria a idade entre os 16 e os 18 anos e teria uma duração de 4 a 5 anos, né? E envolveria uma frequência de trabalho de 3 a 4 vezes na semana. E a gente sabe aí que alguns clubes tem frequências de trabalho até maiores, né? Se você considerar a competição como também um estímulo orgânico, então a frequência de trabalho pode chegar até 6 vezes na semana. O sujeito treina a semana inteira e ainda tem um jogo no fim de semana, né? Essa fase de especialização, ela tem que ser bem desenvolvida bastante para permitir ao sujeito ir para a fase de aproximação e integração, ou, nessa linha de baixo, pessoal, retornar e fazer a transição para a fase de recreação e saúde. Então, é possível o sujeito chegar na fase de especialização, mas não dar continuidade, né? Ele chegou no limite dele, né? Seja no limite
relacionado à sua genética, né, o genótipo, ou mesmo ao fenótipo. Ele não vai conseguir passar dessa fase aqui. Então, ele desce nessa linha e vai para a fase de recreação e saúde. Então, essa fase aqui tem que considerar, essa fase de especialização, ela tem que levar em consideração que o sujeito pode não dar certo. E aí, que conhecimentos ele recebeu para conseguir fazer uma boa transição para a fase de recreação e saúde, né? Mas vamos imaginar que esse sujeito deu certo, né? Essa expressão horrorosa. Então, ele vai para a fase de aproximação e integração. Então, a fase de aproximação e integração é ali onde o sujeito está na porta já de entrada do esporte profissional, né? Ele faria isso na idade entre os 18 e os 21 anos e teria uma duração de mais ou menos 5 anos, né? E a frequência de trabalho envolveria 2 a 3 vezes na semana. Eu estranhei, pessoal, quando eu vi aqui, porque a fase anterior tem uma frequência de 3 a 4 e essa fase aqui tem uma frequência de 2 a 3 vezes, né? Eu não sei por que isso está aqui diferente. Então, eu creio que aqui também fosse possível manter uma frequência de 3 a 4 vezes na semana. Eu não sei se aqui está considerando o calendário competitivo, porque às vezes tem 2 até 3 jogos por semana nas categorias de base, né? Então, se eu estou considerando que eu vou ter 2 jogos por semana, mais 3 sessões de treino, então eu tenho 5 encontros por semana com esses sujeitos. Essa fase de aproximação e integração, ela também deve ser bem desenvolvida o suficiente para permitir esse sujeito continuar para o alto nível ou retornar aqui para a fase de recreação e saúde, pessoal. Nessa fase de recreação e saúde, essa fase de aproximação e integração, ela pode não ser contínua e o sujeito ter que voltar aqui para se dedicar à recreação e saúde. Ele não vai ser atleta de alto nível, tá? E não necessariamente ele precisa de uma fase de readaptação, tá? E por último aqui, após essa fase de aproximação e integração, o sujeito pode ir para a fase de alto nível, que se iniciaria com 21 anos, né? Envolveria duração de 8 a 10 anos, no caso do futebol, às vezes até mais, né? Porque se o sujeito começou com 21 anos, e considerando que a vida ativa de um jogador de futebol pode chegar tranquilamente aos 35, se ele não teve grandes lesões, ele não vai precisar se aposentar mais cedo, né? Tem jogadores aí até com idade superior a essa. E envolveria uma frequência de 6 a 10 vezes, né? Então, às vezes tem treino de manhã, tem treino à tarde, você tem que considerar pelo menos 2 jogos por semana. Pode falar, Luiz. Aí tá considerando 21 anos, né, para chegar no alto nível, mas isso, seria o normal. Seria o normal. Hoje em dia a gente vê estreias no profissional de jogadores de 15 anos, de 16 anos de idade. 15 anos. Pois é, 15 anos, né? O Neymar veio ali com 16 anos de idade. Mas, de maneira geral, eu me lembro, cara, eu acompanhava muito, Luiz, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Aí teve um ano que o São Paulo ganhou, cara, se não me engano, ganhou até do Cruzeiro. E aí eu assisti a final e tinha um jogador especial lá, que é um jogador que foi melhor do mundo, né? Então eu pude ver um jogador melhor do mundo atuar ainda na categoria de base. Você acredita que ele não era o melhor jogador do time? Né? E a Copa São Paulo... Acredito. É aquele Henrique? Não, o Kaká, cara. O Kaká foi o melhor jogador do mundo, né? Só que aí um dos melhores jogadores da equipe que se profissionalizou era o capitão da equipe, que era o Harrison. E aí eu lembro o nome dele porque quando eu vi jogar eu achei que o Harrison era um jogador melhor do que o Kaká. Né? Ele era o capitão da equipe, meio campista, cara maduro, né? A maneira que ele dominava a bola, a maneira que passava a bola. Mas, curiosamente, quando passa-se para o alto nível, ele não conseguiu desenvolver o seu potencial além do que ele já tinha apresentado. Então, ele já tinha apresentado tudo que ele tinha, né? Todo o potencial ali nas categorias de base. Enquanto o Kaká, não. O Kaká era um excelente jogador lá na categoria de base, mas quando ele chegou no alto nível, ele continuou se desenvolvendo a ponto de se tornar um jogador extraordinário. Alguém pode discordar, falar, não, o Kaká não era tudo isso, então por que ele foi melhor do mundo? Né? Ele era um jogador extraordinário. Né? Claro que tem jogadores que foram melhores do mundo mais de uma vez, Messi, Cristiano Ronaldo, né? Mas o Kaká foi um jogador extraordinário.
na base do Vasco recentemente, esse Douglas Luiz, que tá jogando na seleção brasileira, ele Sim, jogava de lateral, às vezes fazia lateral esquerda, às vezes ia de volante, só que ele era reserva do time. sim, Ninguém, sim. ninguém observava ele direito. Então, aí Aí, cabe a quem trabalha com isso ter esse olhar. Será que o sujeito já desenvolveu todo o potencial dele na base? Ou será que é preciso considerar que talvez ele ainda tenha potencial a se desenvolver? Então, imagina, Luiz, alguém dizer para um menino de 16 a 18 anos aqui na fase de especialização, virar para ele e falar assim, olha, você não vai dar certo para o negócio. E, às vezes, ele nem desenvolveu todo o seu potencial ainda, né? Então, é um problema. Um exemplo assim do futebol mundial, né, de sujeito aí que chegou à final de Copa do Mundo, que é o Courtois, né, o goleiro do Real Madrid. Ele até os 15 anos de idade jogava voleibol. Para você ter ideia, a família dele inteira joga voleibol. E ele fez essa transição do voleibol para o futebol muito tarde, mas ninguém vai negar que o sujeito tem muito sucesso na vida dele, né? Então, trabalhar com esporte requer uma atenção e um olhar muito refinado em relação aos conhecimentos. Então, eu tanto posso errar no sentido de achar que um jogador tem um altíssimo potencial e ele não desenvolver o que eu espero dele no profissional, quanto também eu posso errar de dizer para o sujeito que ele não tem potencial para o negócio e eu desperdiçar a oportunidade de desenvolver todo esse potencial no profissional ainda, né? Então, tanto uma coisa quanto a outra pode acontecer. Qual que é a diferença de uma para a outra? É o conhecimento do sujeito que está observando, do sujeito que está olhando, né? Então, não é muito fácil a tarefa do profissional que trabalha com esse treinamento, né? Aí aqui, pessoal, mesmo na fase de alto nível, ainda tem sujeitos que chegou no profissional, assinou o contrato de trabalho, mas não vai continuar. Então, às vezes, ele precisa que essa formação seja boa o bastante para permitir a ele, olha essa linha de baixo aqui, retornar para a fase de readaptação, né? A fase de readaptação envolveria uma duração de 2 a 5 anos. Aqui está o I, aqui, mas não é o I, tá? É o D aqui, que é a duração de 2 a 5 anos, porque ele não tem idade de 2 a 5 anos, né? E uma frequência de 2 a 3 vezes na semana. Então, ele não vai conseguir, por exemplo, sair da fase de alto nível e vir direto para a fase de recreação e saúde, que é muito diferente. Ele precisa de uma fase de readaptação, porque às vezes ele sai do alto nível e não faz nada mais, né? Então ele adota um comportamento sedentário. Então imagina o sujeito que tinha treino de 6 a 10 vezes por semana, considerando o número de estímulos, e aí de repente ele para de treinar. Então a dieta não vai acompanhar, então nada vai acompanhar esse sujeito, ele vai adotar um comportamento sedentário. Se ele faz isso, ele está correndo mais riscos do que uma pessoa que foi sempre sedentária, para vocês terem uma ideia. E depois dessa fase de readaptação, ele pode finalmente chegar na fase de recreação e saúde, né, que é o que ele vai fazer lá na vida adulta, né? Eu poderia até citar o caso do Maradona, por exemplo, que morreu muito jovem, mas o Maradona era realmente uma exceção, assim, porque mesmo na fase de alto nível dele, ele já fazia muita besteira, né? Na década de 90, ele foi retirado de campo para fazer exame antidoping, e na Copa de 94 ele não pôde jogar por ter sido pego no antidoping. Então ele já fazia muita besteira, mesmo quando ele estava nessa fase aqui de alto nível, né? E dá para dizer assim que ele morreu jovem, né? 60 anos hoje é um sujeito que está morrendo abaixo da expectativa de vida, né? A expectativa de vida eu não sei quanto que é na Argentina, mas aqui no Brasil é de 75, 77 anos para os homens, né? Então o Maradona morreu jovem. Então, esse é um dos modelos mais bem elaborados de iniciação esportiva, pessoal. Eu gosto muito desse modelo porque ele leva em consideração diversos aspectos, né? Eu vou detalhar um pouco mais os aspectos agora em relação à metodologia de trabalho que esses autores propõem. Os livros são muito bons, tá? Tem os dois, inclusive autografado pelo Benda, porque eu já fui aluno dele. Vamos voltar lá para a apresentação agora, né? Então, tudo isso foi para detalhar o que eles chamam aqui de iniciação esportiva universal.
Aí eles defendem, o que eles estão chamando de aprendizagem incidental. Essa aprendizagem incidental, ela tem a ver com uma aprendizagem espontânea, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando o sujeito joga, né, mesmo que não tenha orientação nenhuma do professor, ele vai aprender alguma coisa, né? Então, eu estava conversando com um amigo meu que é treinador de futebol há pouco tempo, e eu falando assim, poxa, tem escolinha aí que o sujeito só deixa o menino jogar. Ele falou, seu Anderson, se o professor estiver deixando o menino jogar, ainda tá bom, porque jogando ali talvez o menino vai aprender mais do que um professor que acha que sabe tudo e fica determinando tudo que o menino tem que fazer. Então, um professor às vezes que acha que sabe tudo e quer ficar determinando tudo que o sujeito vai fazer, que quer controlar os elementos, todas as variáveis do processo, ele pode prejudicar o aprendizado do sujeito, né? Então, a aprendizagem espontânea seria essa aprendizagem incidental, né, ou espontânea, seria essa do aprender jogando, né? O sujeito vai aprender jogando. Mas aí tem uma outra, né, que normalmente está associada a estes autores e que não estava no texto, que é a aprendizagem intencional. Então, na aprendizagem intencional, ela pressupõe a ideia de que é preciso jogar para aprender. No caso dos fundamentos técnicos, por exemplo. Então, o sujeito deve aprender jogando e jogar para aprender, né? E aí eles levam em consideração as capacidades coordenativas, né? O que a gente tira dessas capacidades coordenativas? É a ideia de que a aprendizagem motora ela não pode ser desconsiderada. Então, esses autores, eles trabalham muito numa perspectiva de desenvolvimento das habilidades motoras básicas e das habilidades motoras especializadas, né? Só que eles não vão fazer isso num momento à parte, e eles nem vão considerar que essas capacidades ou que essas habilidades devem ser desenvolvidas antes do sujeito ter contato com o jogo. Não, elas têm que ser desenvolvidas num contexto de jogo, né? Então, o professor vai fazer as intervenções, vai desafiar os sujeitos a usarem suas capacidades, a diferentes movimentos numa mesma tarefa, justamente para eles desenvolverem essa capacidade de coordenação de diferentes tarefas no mesmo comportamento. Observar o adversário e conduzir uma bola, conduzir uma bola e observar o companheiro e conseguir passar com precisão. Então, tudo isso envolve essa características, né, dessas abordagens. Depois, ao final da apresentação, eu vou tentar pegar um vídeo no YouTube para vocês verem o tipo de tarefa que os autores propõem ou que outras pessoas propõem baseado na tarefa, baseado na produção desses autores. Aí na estratégia e metodologia eles também são um pouco diferentes, tá? Então o Kruger e o Roth vão trabalhar com uma estratégia, uma metodologia, onde eles defendem o ensino dos jogos coletivos por meio dos chamados jogos situacionais. Então você vai montar alguns jogos, por exemplo, semelhante a muita coisa que eu fazia com vocês, que é o ataque contra a defesa, por exemplo. Então, o ataque contra a defesa é uma situação de jogo. Então, o ataque ali vai ter X chances, né? Até conseguir atingir o objetivo que se propõe, que é ou fazer a bola chegar lá no garrafão, no caso do basquete, ou deixar alguém livre na cara do gol com a bola, ou às vezes é marcar o ponto propriamente dito. E eles também defendem uma aprendizagem incidental, que é essa aprendizagem espontânea que acontece a partir do jogo. Eles defendem o desenvolvimento da capacidade de jogo e das capacidades coordenativas. Então, tanto o Greco e Benda quanto o Kruger e o Roth defendem essa ideia de capacidade coordenativa, tá? Que é coordenar movimentos diferentes no mesmo comportamento, numa mesma ação, né? E isso pode diferenciar muito o tipo de jogadores, né? Eu vou pegar um outro vídeo depois para exemplificar isso e para a gente comparar conosco mesmo, né, meros mortais, e ver se a gente daria conta de fazer as mesmas coisas que esses sujeitos fazem, né? E aí tem um negócio aqui que eu acho que é muito importante, pessoal, que é privilegiando os fatores de pressão. Tempo, precisão, complexidade, organização, variabilidade e carga. Eu queria que vocês imaginassem o seguinte: pensem, pensem que vocês estão propondo uma tarefa para um grupo de alunos.
Aí vocês propuseram, por exemplo, que esses sujeitos têm que conduzir uma bola até o alvo, até o gol, ou até a cesta, enfim. E aí o sujeito foi, conduziu a bola, tudo bem. Agora vocês vão introduzir um fator de pressão nessa tarefa. E aí vocês vão introduzir o fator de pressão-tempo. E aí como é que a tarefa vai se modificar? O sujeito vai ter que conduzir a bola até o objetivo o mais rápido possível. Então, aí você colocou o elemento tempo como um fator de pressão na execução da tarefa. Executar o mais rápido possível. Vamos imaginar que você queria colocar o elemento precisão e não o elemento tempo, né? Então, esse fator de precisão, você vai, por exemplo, pedir para que ele conduza essa bola entre os cones, ou passando em cima de um banco e driblando a bola, ou passando em cima de uma corda e driblando a bola, sem perder o controle dela, ou que ele teria que arremessar essa bola num alvo bastante específico, ou que ele teria que passar entre dois marcadores. Você está colocando um fator de pressão, né? Você está pressionando esse sujeito na execução da tarefa, exigindo dele precisão. Então, fatores de pressão têm a ver com o elemento de exigência que você coloca na execução da tarefa. Você está exigindo o quê? Que ele faça o mais rápido possível? Então, é um fator de pressão relativo a tempo. Você está exigindo que ele faça da maneira mais precisa possível, seja a precisão do passe, precisão do arremesso, precisão na condução, enfim. Você está exigindo dele precisão. Agora, quando é que eu vou exigir complexidade, por exemplo? Para exigir complexidade, eu vou propor uma tarefa mais simples ou uma tarefa mais complexa. Uma tarefa simples envolveria, por exemplo, só conduzir a bola. Agora, se eu coloco um marcador, por exemplo, esse marcador ele pode trazer uma complexidade maior para a tarefa, porque é a presença do adversário. Então, a tarefa se tornou mais complexa. Se eu coloco dois marcadores, a tarefa se tornou um pouco mais complexa. Se eu coloco dois marcadores, né, e coloco um companheiro também, logo a tarefa se tornou mais complexa. Por que ela se torna mais complexa? Porque eu estou inserindo outros elementos que permitem outros tipos de comportamento. Exemplo, se eu tenho que vencer um adversário apenas, então para vencer esse adversário eu vou utilizar de drible ou finta e vou utilizar da finalização, né? Então eu vou usar principalmente dois fundamentos técnicos da modalidade. Agora, se vocês colocam um companheiro para me ajudar, mesmo que esteja em superioridade numérica, então eu posso usar drible, finalização, passe, recepção. Olha quantos elementos já se inseriram dentro dessa possibilidade. Envolve também comportamento tático, de eu passar a bola a ideia do servir e ir, né? Eu passo a bola para o companheiro e me desloco para receber de volta. Então, já tem um número de possibilidades muito maior do que tinha anteriormente. Eu vou me imaginar agora que eu tenha são dois atacantes e dois defensores. Aí a coisa já se torna ainda mais complexa, porque eu vou ter que observar se o meu companheiro está livre ou não. Eu vou ter que passar a bola no intervalo de tempo bastante restrito, que é o momento em que ele fica livre para poder receber. Então, a complexidade da tarefa envolve a quantidade de elementos que eu insiro dentro da situação de jogo que eu estou propondo o trabalho. Um elemento de organização. Então, no elemento de organização, ele pode ser tanto relativo à tarefa, dependendo da maneira como eu organizo a tarefa, ela pode pressionar mais ou menos os sujeitos, né? Dependendo do tipo de circuito que eu faço, dependendo do tipo de exigência de organização que eu tenho em relação aos próprios participantes. Então, eu posso exigir que esses sujeitos sejam mais organizados. Vamos pensar naquela tarefa muito simples que a gente faz, que é a tarefa dos 10 passes, né? Que pode ser aplicada a várias modalidades esportivas. Naquela tarefa dos 10 passes, então, eu tenho uma exigência de organização. Se a equipe não for organizada, ela não vai conseguir chegar ao resultado. De variabilidade,
Então, exemplo, eu posso, eu vou pedir, então, eu estou exercitando a capacidade tática, acertar o alvo, e eu estou treinando a finalização, então, com esses sujeitos. Só que eu treino a finalização sempre na mesma situação, então os sujeitos vão conduzir a bola, finalizar. Aí, mas eu posso colocar fatores de pressão diferentes, o sujeito ter que receber a bola e finalizar, o sujeito ter que finalizar com a bola em suspensão, a bola no ar, né? No caso do futebol, no caso do handebol isso não seria possível, mas eu poderia exigir que esse sujeito finalize de primeira, então eu vou colocando a variabilidade para uma mesma tarefa que pode exigir mais do sujeito que está aprendendo. E a carga, pessoal, envolve a quantidade de vezes e a frequência que eu vou pedir para esse sujeito executar uma mesma tarefa. Então, dependendo do número de vezes, isso tem um peso no que diz respeito a uma carga de trabalho. Imagina, por exemplo, eu vou colocar o sujeito executando tarefas de finalização, com a tarefa demora, por exemplo, 20 segundos, ele tem que fazer o mais rápido possível, depois ele retorna, descansa 1 minuto, executa mais 20 segundos, assim, o mais rápido possível. Vai chegar um momento que ele vai se cansar, ele vai se esgotar. Então, a carga está relacionada à quantidade de trabalho que eu estou pedindo para o sujeito, né? E a quantidade de fadiga que eu vou produzir nesse sujeito. Eu posso produzir fadiga de diferentes maneiras, não é só um cansaço orgânico. O Daniel Alves falava que quando ele saía do treino do Barcelona, do Pep Guardiola, ele saía muito fadigado, mas mentalmente, não fisicamente, porque os treinos do Pep Guardiola, na época do tic-tac, exigia daqueles sujeitos uma capacidade de pensamento e tomada de decisão que esgotavam eles mentalmente. Então, vejam que diferença, né? E aí, tantos fatores de pressão, né, que são determinantes da motricidade, que eles vão determinar a maneira como o sujeito executa ou não as tarefas, né, e a sua capacidade de execução. E também para o desenvolvimento das habilidades com bola, e da construção de movimentos específicos aos esportes, né? Que é a questão de desenvolver os fundamentos. Eu posso propor uma tarefa, que seja ataque contra defesa, onde eu quero focar na finalização. E eu vou colocar esses sujeitos para executar essa tarefa até que eu esteja satisfeito ou até que eu perceba que a carga de trabalho foi ideal, né? O fator de pressão carga. A estratégia de metodologia do Greco e Benda tem alguns pontos diferentes, mas outros se assemelham bastante, né? Então, vamos a elas aqui, ó. Ela deve ser orientada para o desenvolvimento das capacidades coordenativas, que envolve a motricidade mesmo, inicialmente da aprendizagem motora até o treinamento da técnica. E aí vamos ver lá o que significa essa aprendizagem motora através de jogos e exercícios dirigidos, ou seja, propostos pelo professor, e aí ele gosta de trabalhar com elementos que estão presentes na cultura popular, né? Então, envolveria, por exemplo, jogos de perseguição e estafeta, né? Estafeta, na verdade, é um revezamento, né? Em conformidade com o desenvolvimento da capacidade de jogo. Então, por exemplo, você faria um pique-pega com bola, né? Em conformidade, então, com o desenvolvimento da capacidade de jogo, indo em direção ao treinamento tático, né? Por meio de jogos funcionais e situacionais, né? Que eles querem dizer exatamente a mesma coisa. Ele é funcional porque ele serve a um fim específico e situacional que envolve uma situação de jogo. Então, sempre vai se tentar aproximar privilegiando os fatores de pressão, né, que são os mesmos fatores de pressão elencados anteriormente, que são, portanto, determinantes da motricidade. Na fundamentação, eles já vão ser parecidos de novo. Então, essa fundamentação ela se baseia numa visão na qual compreendem essa visão de formação como progressista, né? Não progressista no sentido político, mas na própria compreensão de formação do esporte, na integração, então, entre as ciências biológicas, então ela não é só biológica, e as ciências que eles chamam de ciências pedagógicas, né? Então, o professor ele deve ter uma compreensão de como acontece o processo de desenvolvimento do sujeito, e deve ter uma sólida formação pedagógica para conseguir dosar, para conseguir saber qual é o momento de dar cada estímulo, né?
e deve ser subsidiado pelas teorias de controle e aprendizagem motor. Então, conhecimento da aprendizagem do desenvolvimento do controle motor é essencial para uma intervenção pautada nessa proposta. Da psicologia geral e cognitiva, né, porque envolve aprendizagem, envolve tomada de decisão, né, e nas áreas da aprendizagem formal, que é aquela totalmente dirigida, e também incidental, que é aquela espontânea, né, buscando o desenvolvimento da criatividade. Eu vou compartilhar com vocês a internet aqui e vamos dar uma ida lá no Google, no YouTube, para a gente ver o que a gente acha lá sobre a iniciação esportiva universal. Né? Se a gente vai achar alguma tarefa lá baseado no que esses autores trazem, tá? Já até apareceu aqui, iniciação esportiva universal, né? Só que eu não quero palestra, né? Aí tem o Marcos Neira aqui falando, tal. Aqui eu acho que tem um vídeo aqui, ó. Vamos lá. Então, isso aqui é o que eles chamam de desenvolvimento da capacidade coordenativa, pessoal. Então, é um tipo de exercício que está relacionado ao desenvolvimento da capacidade coordenativa. Aí aqui, eu não sei quem propôs a tarefa, né? Se ela é mais ou menos coerente, a gente deve sempre aproximar esse tipo de tarefa ao máximo possível a modalidades esportivas, né? Então, por exemplo, será que eles conseguiriam fazer isso com bola? Talvez nesse primeiro momento ele não conseguiria. Então, talvez ele precise fazer com bola num outro momento, né? Porque com bola vai ficar muito mais complexo. Vamos voltar lá. Aqui o Pablo Van Greco, esse senhorzinho simpático aqui, ó, ele vai falar da iniciação esportiva universal, mas tem alguns outros vídeos que normalmente aparecem aqui. Pega aquele de cima mesmo. Normalmente eles chamam de IEU, né? Iniciação esportiva universal, e aí chamam pela abreviação. Aqui tem alguns vídeos que são de fora do país, mas eles não deixam de ser também referentes a essa mesma ideia, né? Aqui, por exemplo, já não é a fundamentação da iniciação esportiva universal, então é aquele tradicionalzão, faz a fila, vem, faz o exercício, né? Para o desenvolvimento dos fundamentos, né? Vamos voltar lá ver se eu acho alguma coisa da iniciação esportiva específica, né? Pesquisar as capacidades coordenativas aqui, ó. Aqui é um exemplo de uma tarefa que tem por objetivo o desenvolvimento da capacidade coordenativa. Olha, ela tem que fazer o drible aí, né? O quicar a bola, mas passando em cima da corda. Então, ali você tem a questão do equilíbrio, mais a execução da habilidade motora de quicar a bola e ainda depois arremessar. Aí agora já com uma bola maior. Então, passando em cima da corda e fazendo essas embaixadinhas com a mão.
Então, isso seria coordenativo, que envolveriam duas tarefas distintas, mas que são simultâneas. Ó. Agora tem que quicar a bola fora ali da cordinha, fora da escada, né? Uma vez fora, uma vez dentro. Uma vez fora, uma vez dentro. Uma vez fora, uma vez dentro. Agora tudo dentro. Aí falar, por que essa tarefa ela é coordenativa? Aqui já se colocou uma exigência de precisão, né? Porque ela tem que ficar dentro do quadradinho. Agora a pressão de organização. Então, olha, ela tem que. Eu tentei propor isso para vocês uma vez, mas eu não tinha a competência devida para organizar como deveria. Mas, e também o tempo foi muito corrido, né? A gente precisaria de mais tempo para poder fazer. Então, ali eu tinha que quicar a bola e passar a mão na barriga ao mesmo tempo, depois na cabeça. Essa aqui é a de complexidade. Então, a mesma tarefa tendo diferentes variações, né? Aqui, pressão de carga. O exemplo de pressão de carga foi muito óbvio, que é para mostrar o sujeito levantando o peso. Mas imagina, se você coloca aquela tarefa anterior, que o menino está saltando na escadinha de propriocepção, de coordenação, dependendo do número de vezes que você pede para fazer, dependendo da velocidade que você pede para fazer, você vai estar fazendo uma exigência relativa à carga em relação àquilo que o sujeito está fazendo. Esse exemplo aqui foi muito besta, né? Porque nem é tão aplicado assim a, a teoria das modalidades esportivas coletivas, né? Então, que é a ideia do peso, né, como uma questão da carga. A pressão de variabilidade. Uma característica muito presente nas modalidades esportivas coletivas, a ideia da imprevisibilidade do que vai acontecer. Então, por isso, se o objetivo é a formação numa perspectiva de aproximar o máximo possível da situação real de jogo, então, no treino já deve se considerar essa variabilidade no tipo de tarefa. Então, esse vídeo aqui foi bom, que deu para visualizar exatamente os fatores de pressão junto lá com as capacidades coordenativas, né? E mostrar aqui para vocês um gol do Neymar, né, pelo Barcelona, se eu não me engano, foi contra o Vídea Real. E olha o que esse sujeito dá conta de fazer, né? Eu vou voltar lá no início para vocês pegarem a narração, né? Porque vale a pena. Se atirou para a bola do Jonathan dos Santos, ela fica com o Massa. Simone Soares, tem condição legal. Sai no toque pelo meio. Ela chama do Neymar. De você, nossa senhora! É muito rápido, né? Rapaz.
Mas agora responda para mim, o que que o Neymar fez de muito diferente da nossa capacidade de meros mortais nesse lance aí? Ah, não foi tão diferente, né? A gente podia fazer isso, mas, tipo, o pensamento rápido dele eu acho que é diferenciado, né, Alguém discorda do da gente. Luiz? Todo mundo, ninguém ia conseguir fazer isso, não, Luiz. Queria, fácil, carregar para fazer a pegada aí. Não, pô. Não, pô, Não, dá pra Então, assim, fazer, só que qual você o nível de pensar ó, rápido. treinamento que você tem que ter para conseguir fazer isso? o Thiago É, joga futebol, o Luiz joga futebol. Ô Luiz, você já fez muito golaço na sua vida no futebol, nas peladas, tudo, já? já, já, claro, pô. Então, o Luiz já, assim, toda vez que eu lembro também que eu já fiz alguns golaços, já fiz gol com caneta, com chapéu de letra, enfim. O Thiago também, né? Já é goleiro, Suas mas imagino defesas assim que ele já protagonizou alguns plásticas. lances, assim, aquelas defesas cara a cara, aquelas defesas que se julgavam impossíveis, né? Então, assim, é possível que nós façamos esse tipo de lance? É possível. Só que eu queria chamar a atenção de vocês para alguns aspectos desse lance. Vamos ver aqui de novo. Primeiro que tava impedido, né? O cara ali. Assim, a probabilidade, eu vou chamar a atenção aqui num momento específico aqui, ó. Acho que está aqui, ó. Aqui, esse é o lance, olha bem. O Neymar aqui, ele está de costas para o marcador, mas ele sabia que tinha um marcador ali e ele fez o que a pedagogia do esporte chama de antecipação na tomada de decisão. Ele sabia que o marcador ia pressionar ele. Mas é o seguinte, se fosse eu nesse lance aí, uma decisão rápida minha envolveria dominar a bola com a perna direita e chutar com a perna esquerda, para finalizar, né? Ou dominar a bola com a perna direita, esperar o marcador chegar para tentar vencer, porque eu sabia que é um marcador só, e aí vão tentar fazer o gol, né? O Neymar, ele conseguiu, né, dominar a bola, já antecipar a ação do adversário e tomar uma decisão. Então, é aí que está o diferente. Eu poderia fazer alguma coisa assim, talvez uma vez na vida, né? Em 100 chances que eu tivesse, aí talvez eu conseguisse fazer alguma coisa uma vez tão admirável assim. Porque essa capacidade de antecipação na tomada de decisão é o que diferencia muito os atletas das pessoas comuns. Então, nós não temos a mesma capacidade de executar na mesma frequência que esses sujeitos esse tipo de ação. Então, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção para vocês. A formação esportiva, de forma geral, ela deve levar em consideração desenvolver nos sujeitos essa capacidade de análise e tomada de decisão e, se possível, a antecipação, porque grande parte do comportamento esperado nas modalidades esportivas está na imprevisibilidade, fazer aquilo que os adversários não esperam que você faça. Se o processo de formação for todo determinado pelo professor, o aluno só pode fazer aquilo que o professor quer, ele só pode chutar a bola ou arremessar do jeito que o professor manda. É claro que existem limites para essas afirmações, né? Se eu já sei que uma técnica é mais eficiente, então por que não utilizá-la, né? Não é para o sujeito finalizar de qualquer maneira, do jeito que ele bem entende, mas, olha, chapéu de costas não é uma coisa que ele aprendeu na escolinha. O professor dele lá na escolinha, lá na categoria de base do Santos, não ficou falando assim, agora vamos todo mundo treinar chapéu de costas, porque um dia vocês vão precisar disso. Entendeu o que eu estou querendo dizer para vocês?
Pois é, isso mesmo. Mas a gente poderia dizer que ele não foi eficiente. Porque, vamos falar, se fosse um centroavante, por exemplo, o Cano do Vasco, não sei se você acompanha ele. Sim. Ele ia pelo lance aí, volta aí. Eu acho que ele ia pegar de primeira, nem ia pensar direito. Eu acho que é difícil pegar de primeira. Esse domínio aí é difícil mesmo. Pensei que tinha vindo direto pra... Mas ele ia tentar finalizar o mais rápido possível. Então, assim, a eficiência, ô Luiz, a gente vai avaliar ela de acordo com atingir o objetivo ou não. Né? E nesse caso ele atingiu o objetivo, então ele foi 100% eficiente, teve a chance, foi lá e fez. Se ele não tivesse atingido o objetivo, aí a gente fala assim, ele fez uma opção que não foi a mais eficiente, né? Claro, o Cano lá, o Germán Cano, é um bom jogador, né? Tem tido lá sucesso em alguns jogos, né? Muito se discutiu sobre ele já, até quem sabe o Campeonato Brasileiro tivesse aí um artilheiro estrangeiro pela primeira vez, mas eu acho que existe uma distância aí bastante significativa entre ele. E aí, jogadores diferentes, eles produzem soluções diferentes para a mesma situação. Então, um jogador baseado nas suas habilidades, ele vai tomar uma decisão, outros jogadores baseados nas suas habilidades vão tomar outras decisões. Então, as pessoas são diferentes entre si. Acho que a gente tem que tomar cuidado dentro da formação esportiva é para a gente não cortar, não ficar podando toda essa capacidade de criatividade do aluno. Por exemplo, quando o Cano tomou aquela decisão no jogo dessa semana de bater de primeira na bola, ele surpreende. Ele toma uma decisão que é um pouco imprevisível. Os zagueiros não conseguiram se reorganizar em função dessa tomada de decisão. Então, ele surpreendeu o goleiro, ele surpreendeu a defesa. Então, essa capacidade de antecipação e tomada de decisão, ela não vem quando você controla minuciosamente o processo, né? Você precisa permitir o desenvolvimento da criatividade do sujeito e que o sujeito proponha diferentes formas para solucionar os problemas que aparecem na prática esportiva. Todo mundo conseguiu compreender esse ponto? Show de bola. Beleza, então. Pessoal, vou parar